O Congresso Nacional aprovou o texto base da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020. Um dos pontos que levantam polêmica é o reajuste do salário mínimo para o ano que vem. A proposta é que o valor suba dos atuais R$ 998 para R$ 1.039, correção pela inflação e sem alta real. E para falar sobre esse assunto e outros que afetam diretamente o seu bolso, eu converso com o professor da Escola de ESE e Ciências do Trabalho, Fausto Augusto Júnior. Fausto, tudo bom com você? Boa noite. Boa noite. Então tá bom. Bom, Fausto, a gente sempre levou em conta que vigorou a política do aumento real do salário mínimo acima da inflação. Isso até esse ano. Houve essa mudança. Por que isso e como isso afeta os trabalhadores? Por que não continuar com a política antiga? O governo anterior tinha uma visão, o governo Lula e Dilma tinha uma visão clara de que a política de salário mínimo, ou seja, a elevação do patamar de salário mínimo, além de melhorar a vida média do povo que ganha menos, ele também era um impulsionador da economia em geral. E isso aconteceu, isso foi base de toda uma política de distribuição de renda, de melhoria de distribuição de renda. A partir do governo Temer, e principalmente depois agora com o governo Bolsonaro, essa já não é uma visão do governo. O governo não entende que o salário mínimo é importante para a melhoria econômica. A preocupação dele é a preocupação fiscal, ou seja, quanto que o governo vai gastar e, em função disso, nós não elevamos o salário mínimo. A elevação do salário mínimo prevista, que foi aprovada agora na LDO, ele basicamente garante a inflação, isso porque está na Constituição a obrigação desse reajuste. Algo que, por exemplo, se pensava pelo governo Bolsonaro em tirar da Constituição com a reforma da Previdência, que os movimentos conseguiram derrubar dentro do Congresso Nacional. Então, assim, é uma visão de governo, é uma visão de ação econômica. Para que serve o salário mínimo? Nós defendemos historicamente que o salário mínimo é uma ferramenta importante da distribuição de renda no Brasil. O atual governo entende que é mais um gasto. Sendo que é mais um gasto, a gente vai conter o gasto o máximo que puder. Perfeito. Bom, e ainda nessa semana, o IBGE também, ele divulgou que a inflação medida pelo IPCA, ele registrou uma queda de 0,04%, ou seja, foi uma deflação em setembro, o menor valor do mês desde 1998. O que significa essa deflação? O que isso significa? Deflação ou recessão? Bem, aí nós temos duas conversas. Uma remete ao próprio assunto anterior. Os 1.034 tem a ver com a inflação. Os indicadores de inflação estão caminhando, inclusive, para um patamar de inflação que deve fechar o ano inferior ao previsto pela LDO, o que significa que provavelmente o salário mínimo ficará abaixo dos 1.038. Isso é algo que provavelmente vai acontecer e nós vamos saber disso só em janeiro. Mas como a inflação está sendo derrubada, ela está cada vez menor e o salário mínimo vai ser só indexado, vai ser uma consequência que lá em janeiro vai ser menor, inclusive, do que está sendo previsto na LDO. Isso é uma coisa. A outra questão é, deflação, neste momento, significa que a economia está parada. Quando você vai para os núcleos, inclusive, da inflação, ou seja, onde a inflação caiu mais, tem que lembrar que combustível subiu, transporte subiu, energia elétrica subiu e mesmo assim a inflação ficou negativa, o que significa principalmente que alimentos e bebidas jogaram a inflação mais para baixo. Na prática, isso significa que as pessoas estão comprando menos. Existe pouco espaço, de fato, para que que o mercado possa elevar os seus preços. A menos circulação. Há menos circulação, há mais pessoas desempregadas, na média uma renda menor. O que nós estamos assistindo é que a economia vem patinando. E mesmo com as reduções das taxas de juros que o governo vinha promovendo. Ou seja, se o governo não mudar a política, nós caminhamos para uma economia fria e cada vez mais fria. Há muita expectativa para ver o que vai acontecer no ano seguinte, mas olhando para a inflação, algo que a gente já vem falando há algum tempo, em especial olhando para o mercado de trabalho, é que a economia brasileira está parada. Se o governo não tiver uma ação mais contundente para recuperar a economia, para minimamente colocar os carros nos trilhos e voltar a impulsionar algum tipo de crescimento, isso não deve se alterar, pelo menos no médio prazo. Ou seja, a economia brasileira ela continua estagnada e a médio e longo prazo as expectativas não são... Não, as expectativas, sempre é mais difícil você apostar no que vai acontecer no ano seguinte, mas nenhum indicador aponta para a gente que vai haver alguma grande melhoria. Mesmo que a gente tenha um crescimento, e a gente deve ter um crescimento esse ano, o crescimento vai ser muito baixo. Agora, o crescimento baixo, além de tudo, ele está vindo com o aumento da desigualdade. E o aumento da desigualdade, em grande medida, reprime o consumo. Menos pessoas consumindo, menos capacidade de consumir e menos capacidade de crédito. Ou seja, as pessoas também não acessam o crédito. E ao não acessar o crédito, não compram. Tudo isso vai compondo um cenário em que a economia vai andando de lado.
É preciso ter um claro projeto. Poderia ser para reverter isso? Eu acho que o governo precisa optar, né? Tem uma série de coisas que precisa ser feita, né? Se ficar discutindo só a crise fiscal, não vai resolver nem a crise fiscal e muito menos o crescimento e o desemprego. O governo precisa apostar. E ele precisa apostar não só na confiança dos atores, que é uma fala que tem sido falado muito, mas apostar também que você precisa destravar investimentos. O Estado precisa, de alguma forma, criar condições para voltar a investir. Minimamente colocar, por exemplo, a construção civil para funcionar. Quando a construção civil volta via obra pública, via incentivos ou via algum tipo de financiamento para o mercado imobiliário, o que a gente vai assistindo é que vai aumentando o nível de emprego e minimamente isso vai melhorando a renda média. Isso leva ao consumo, que leva à produção. Então esse movimento é o ciclo virtuoso que a gente espera acontecer. Não tem nenhuma sinalização que esse governo trabalhe com essa hipótese. Ele trabalha com a hipótese que nós vamos resolver o problema fiscal de algum jeito, começa com a reforma da Previdência, e o crescimento virá como se fosse uma fórmula mágica. Algo que a gente não acredita nesse plenário imediato. Pois é, Caio Manduca, então nos ajude. Vamos esperar. Obrigada, viu, Fausto, pela sua participação. Excelente sexta. Até a próxima. Até a próxima.